Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a imposição das cinzas no dia de ontem, nós iniciamos mais uma caminhada quaresmal, mais um tempo em que somos chamados a silenciar junto com Jesus para melhor ouvir a voz do Pai, tempo que nós viveremos até a Sexta-feira Santa, associando-nos à cruz do Cristo para morrermos a nós mesmos e ressuscitarmos com Ele no terceiro dia, no Sábado Santo. Nós todos precisamos, como cristãos, como católicos praticantes, precisamos ter essa convicção de um caminho a ser construído. Veja, todos os anos a Igreja nos propõe este tempo. A liturgia é construída sob esse propósito de caminhada quaresmal. Já fizemos, já vivemos, já repetimos tantas vezes esses propósitos. E hoje, nesse primeiro dia, nós somos chamados então a renovar esse caminho e retomar os nossos passos nesse caminho de conversão. A liturgia mais sóbria nos ajudará a compreender e a ouvir mais aquilo que Deus tem a nos dizer. Hoje nós ouvimos na primeira leitura o livro do Deuteronômio, onde o autor sagrado recorda que diante de nós estão as duas opções, o bem ou o mal, a verdade ou a mentira, graça ou pecado. E ele mesmo continua dizendo: é preciso que nós tomemos a nossa opção. É preciso que nós digamos o nosso sim. E o autor sagrado vai dizer: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Diante de um mundo onde nós vemos tantos sendo mortos por meio da guerra, por meio da violência, muitas vezes por meio da ação humana que não prioriza a verdade, matando o seu próximo. Hoje nós vemos de um modo claro, na guerra, na violência, tantos que perdem a sua vida. O autor sagrado vai dizer: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o que é bom, o que é o bem e o que é o santo. Dois caminhos ser-nos-ão apresentados e nós precisamos optar
conscientemente, não como aqueles que vão de carona, porque na fé nós não pegamos carona, nós devemos ser os principais. É a minha relação com Deus que construirá a autenticidade da minha fé. Então eu preciso optar por aquilo que é o certo, que é o correto. A morte física de irmãos e irmãs, o assassinato no meio da guerra, clama aos ouvidos de Deus e Ele haverá de fazer justiça. Precisamos crer e esperar em Deus. E o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, segunda parte do 9º capítulo, Jesus como que prenuncia a realidade do Filho do Homem, Filho de Deus, que lá, posteriormente, ele mesmo vai viver essa rejeição, essa dor, essa exclusão. Hoje, o mundo continua a rejeitar os ensinamentos do Cristo. Hoje, o mundo insiste em ser catequizado, em ser ensinado por contravalores como esses que citamos, a própria morte, seja física, seja moral ou psicológica. Jesus se identifica como aquele que vem com um projeto novo, um caminho novo a ser seguido, e ele vai nos convidar. Se você me quer seguir como discípulo, se você quiser, é uma opção que nós todos precisamos assumir, e quando a assumimos, devemos fazer de modo consciente. A nossa consciência em dizer sim a esse projeto. Eu quero assumir o discipulado do Cristo nessa quaresma. Esse sim me compromete a uma vida de renúncia, a carregar a cruz e a uma perseverança nessa opção. Não podemos, não devemos ficar pelo caminho. Aqueles que optam pelo Cristo devem caminhar junto com Ele, ao seu lado, assim como o discípulo caminha atrás dos ensinamentos do Mestre. É preciso renunciar, aprender a dizer não àquilo que não concorda, que não constrói a identidade do cristão. Portanto, irmão e irmã, teremos aí 5 semanas de quaresma para refletirmos, para rezarmos, para nos propormos a ser mais santos e, junto com o Cristo, ressuscitar na Páscoa da ressurreição. Nós cristãos, portanto, chamados a crer no Cristo ressuscitado, somos, portanto, chamados também a viver a ressurreição. Não somos cidadãos presos a esta carne humana. Esta deve construir em nós a imagem do homem celeste. Que essa quaresma nos ajude com esse propósito. Como igreja, como família, como comunidade, oremos ao bom Deus, apresentando as nossas preces.